Queremos saudar a todos os amados com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, em nome de Jesus. E que possamos ter um tempo abençoado, abençoador. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado neste lugar. Vamos ficar em pé, amados, e vamos orar ao Senhor neste momento e clamar em seu favor sobre nós. Eu vou pedir que a missionária Mirtz, por favor, nos eleve a Deus com uma palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para esse culto. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de aqui estarmos, de podermos ouvir a tua voz, pelo tempo de oração que já tivemos. Agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Amém. E o Senhor irá falar conosco, irá, Senhor, despertar os nossos corações para aquilo que é a tua vontade e o teu propósito. Nós entregamos o culto a Ti, dedicamos, Senhor, esse tempo ao Senhor e queremos que o Senhor seja louvado, exaltado e glorificado em tudo que acontecer neste lugar. Amém. Nós oramos, Senhor Deus, certos de que a Tua presença aqui já se faz e também, Senhor, de que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e sentados. Nós vamos proceder agora à leitura bíblica devocional que encontra-se no livro dos Salmos, é o Salmo número 67. E nós vamos fazer uma leitura, então, em conjunto deste Salmo. Todos juntos, lendo este Salmo 67, que está de acordo com o nosso tema desses 2 meses, que é missões. Esse Salmo é um Salmo essencialmente missionário e que fala a respeito da responsabilidade que a nação de Israel tinha no Antigo Testamento de fazer missões, de glorificar a Deus e tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações. Então vamos ler esse salmo com essa ótica, com essa perspectiva missionária. Salmo 67, todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem os povos, ó Deus, louvem os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem os povos, ó Deus, louvem os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra durarão. Amém. Que Deus nos abençoe. Que o princípio desse salmo nos acompanhe. Que Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros, sermos instrumentos de bênçãos a todas as nações. Vamos passar então a palavra agora para o nosso ministério de louvor e adoração ao Senhor. Vamos ficar em pé e nós vamos passear, por assim dizer, por este salmo e vamos começar do fim para o princípio e vamos começar por dizer que vamos louvar ao nosso Deus. Então o corinho que nós vamos começar por cantar tem como título Desperta ao Louvor e realmente é um incentivo para que todo o povo em todo o lugar louve o nome do nosso Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã, com entusiasmo, com alegria, louvar o nome do nosso Deus. Se Jesus é, e se alegra na terra, e o povo de Deus louvor por todo lugar. Aquele que está no alto é da sua voz, e o que está no topo do monte se alegra e dê louvor. Desperta
este desejo, esta vontade de louvar, é isso que vamos continuar a fazer. Vamos continuar a dizer que o Senhor é a nossa rocha, o nosso conforto, a nossa provisão. E pegando então no nosso passeio no Salmo, realmente é um salmo evangelístico, nós a uma determinada altura neste coro, nós dizemos que vamos obedecer à voz do Senhor e, entre outras coisas, nomeadamente, nós vamos fazer desta cidade uma cidade do Senhor. E para que Ponte Sur seja do Senhor, nós temos que levar a sua palavra, o Evangelho, a todas as pessoas que ainda não conhecem. Portanto, vamos investir em levar a palavra aos outros, em trazer a cidade até aqui, em fazer de Ponte Sur cidade do Senhor. Amém. When
mostra a luz que é para espalhar a luz de Jesus e clamemos para que a sua luz realmente brilhe por todo o lado, em todas as nações e que nós sejamos também o resplendor dessa luz, que nós reflitamos a luz de Jesus para todos os outros. Jesus, a luz do mundo,
Jesus. Podemos sentar-nos e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, através do seu servo. Convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Então, o texto onde basearemos a nossa reflexão desta manhã, como eu disse, encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, amados? Vamos ler juntos o versículo 2, todos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Vamos orar. Deus, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui. Tu sabes que cá estamos reunidos em teu nome, porque nós te amamos e reconhecemos que tu és o único Deus, tu és o nosso Deus, e somente a ti, ó Deus, nós devemos prestar culto. A ti, então, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Pedimos que recebas em teu trono de glória, ó Deus, este culto que estamos a prestar a ti neste momento com todo o nosso coração. Nós já temos sido abençoados, ó Deus, através das ministrações, dos louvores, a leitura da palavra. Mas queremos pedir agora que tu nos abençoes mais uma vez, quando estaremos, ó Deus, a meditar nessa palavra. Pedimos que tu, ó Deus, abra o nosso entendimento para entendermos a palavra. E prepares, quebrantes o nosso coração para recebê-lo com humildade, sem quaisquer resistência, para que essa palavra, Senhor, possa produzir um efeito extraordinário, sobrenatural, maravilhoso sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, aqui estabelecida em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da palavra. Fica à vontade entre nós e ministra a tua palavra ao nosso viver. Aqueles que cá estão e aqueles que estarão depois a assistir e a participar deste culto pela internet, pelas redes sociais, que da mesma forma, Senhor, eles sejam alcançados pelo teu poder, pela tua graça, e que sejam tocados pela palavra do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Amados, como sabemos, esta segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, faz parte então deste pequeno conjunto de cartas, de epístolas denominadas epístolas pastorais, que são conselhos, orientações, recomendações que um experiente pastor, chamado Paulo, dá aos seus filhos na fé, no caso Timóteo e também Tito, no exercício de seus ministérios.
o seu ministério pastoral. Essa carta foi escrita por volta do ano 65, depois de Cristo, já no finalzinho do ministério apostólico de Paulo. E Timóteo encontrava-se na grande e desafiadora cidade de Éfeso, e ele foi para lá com o objetivo de pastorear aquela comunidade cristã, pastorear aquela igreja, embora ainda bastante jovem, mas ele recebeu então esta incumbência, recebeu esta responsabilidade. Ele fora, na verdade, treinado, preparado pelo apóstolo Paulo para esta função e para esta responsabilidade. Ele tinha um chamado de Deus, mas Paulo sabia que o seu trabalho ali não seria fácil. Seria de fato um ministério desafiador, e é assim a experiência de todo pastor por onde ele passa, né? Cada igreja que ele assume, ele tem então desafios novos, né? Experiências novas, e ele cresce, aprende, desenvolve, né, o seu ministério debaixo da graça, da sabedoria de Deus e da unção de Deus. Então o desejo de Paulo era que Timóteo fosse bem sucedido, né, no seu ministério, por isso ele escreve para ele. E dentre as várias orientações, né, e recomendações que Paulo faz a Timóteo, nós temos esta aqui, desse texto que nós acabamos de ler. E nós percebemos que o apóstolo Paulo coloca a pregação da palavra como um elemento fulcral, um elemento central, fundamental no exercício do ministério pastoral. Por isso é que ele faz essa exortação a Timóteo no versículo 2. Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Esta será a sua responsabilidade maior no seio desta igreja, nesse novo desafio ministerial na cidade de Éfeso, junto à igreja de Éfeso. Prega a palavra. Por que pregar a palavra? Ora, amados, porque sabemos que a palavra de Deus é a única que convence, quebranta, liberta, salva, restaura, transforma, fortalece. A palavra do Senhor é a única que pode de fato e de verdade transformar a vida do ser humano, transformar a vida da humanidade. E é pela pregação da palavra que as coisas então haveriam de acontecer no seio daquela comunidade e no seio daquela cidade de Éfeso. Então essa seria então a incumbência maior de Timóteo, pregar a palavra, porque é a palavra do Senhor que iria então causar as transformações que aquela igreja precisava e que aquela cidade precisava. E quando ele fala então a respeito da pregação, ele mostra então que a pregação é um elemento fundamental no exercício do ministério, não só pastoral, mas também de todo crente. Era um elemento preponderante no ministério de Jesus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então a pregação fazia parte do ministério de Jesus, e a pregação também fazia parte do ministério dos seus discípulos, que se tornaram os seus apóstolos. A pregação era elemento fundamental na vida da igreja primitiva, e foi e deve ser um elemento fundamental na vida da igreja em todo o tempo e em todos os lugares, inclusive nos dias em que nós estamos a viver. Então, esta exortação a Timóteo, ela é hoje dirigida também a nós, é dirigida a mim, é dirigida a você, é dirigida à sua igreja, aqui estabelecida. Prega a palavra. E ele diz aqui no texto que essa pregação tem que ser em todo tempo, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então ele fala aqui, a tempo e fora de tempo, eukairos na língua grega e akairos. Ou seja, todo tempo é tempo para pregar a palavra. E nós então temos que estar atentos, sensíveis às oportunidades que o Espírito Santo coloca diante de nós, para que possamos pregar a palavra. Quando ele diz, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não,
Ele não está a dizer que você tem que ficar a importunar, né? Incomodar as pessoas que não querem ouvir, não querem te ouvir. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é que, na verdade, todo tempo é tempo para pregar a palavra e que nós, então, temos que estar atentos às oportunidades que estão diante de nós. Nós, muitas vezes, fazemos julgamentos, né, pessoais a respeito das pessoas, a respeito do campo onde nós estamos inseridos, e nós então afirmamos: não, o campo é muito rochoso, o campo é muito duro, as pessoas não querem ouvir a palavra, as pessoas rejeitam a palavra, e nós muitas vezes generalizamos e deixamos de pregar por causa desse julgamento pessoal que nós fazemos, e muitas vezes nos esquecemos que quem prepara o solo, quem prepara o terreno, quem prepara os corações é o Espírito Santo de Deus, e quem convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Então a nossa função, a nossa responsabilidade é de pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. E dentre esses com os corações endurecidos, nós vamos encontrar muitos outros com os corações quebrantados, regados, amolecidos, preparados pelo Espírito Santo de Deus, e esses então vão receber a palavra e vão ser transformados por ela. Quando ele fala sobre a pregação da palavra, ele está a falar a respeito da pregação do próprio Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a palavra encarnado. Jesus Cristo é o Logos que se fez carne, que se fez gente. Então pregar a palavra é pregar Jesus, é falar a respeito de Cristo. Cristo é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra escrita. Então quando nós pregamos a palavra, nós primeiramente pregamos a palavra encarnada, que é Cristo, mas nós também pregamos a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, que é essa revelação de Deus para nós e também para o mundo. Por isso que nós temos que ter muita fidelidade na pregação da palavra, para que não preguemos a nós próprios, para que não preguemos os nossos conceitos pessoais, para que não preguemos a nossa igreja, mas que pregamos tão somente a Jesus Cristo, e preguemos também tão somente as Escrituras Sagradas, e sejamos então fiéis nesta pregação. Por isso é que Deus nos dá a graça, a sabedoria de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia e de aplicar a Bíblia à nossa vida e ao nosso contexto. Esse é um exercício que nós fazemos constantemente. A capacidade de ler, a capacidade de entender e interpretar o que está escrito e a capacidade de aplicar essas verdades à nossa vida e também ao mundo. Então nós temos esse dever de pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. E quando então nós pregamos a palavra, nós a pregamos em duas direções fundamentais. Primeiramente, nós pregamos, é o que nós estamos a fazer aqui, a própria igreja. Não é isso? Quando nós pregamos a palavra na igreja, ou a igreja, ela tem então o objetivo de trazer o quê? Edificação, conhecimento, fortalecimento, encorajamento, transformação, santificação. Então nós pregamos a palavra à igreja, à comunidade cristã, com esses objetivos fundamentais, porque a igreja está nesse processo maravilhoso de transformação a cada dia, e como igreja nós muitas vezes sofremos as tensões, as dificuldades desse mundo, e essas situações então geram desgastes na nossa fé, na nossa caminhada cristã. Então precisamos ser constantemente encorajados, fortalecidos, restaurados pela palavra do Senhor. Muitas vezes caímos em pecados, então nós precisamos ser também constantemente santificados pelo Senhor, e é a palavra do Senhor que nos santifica, é a palavra do Senhor que transforma, é a palavra do Senhor que fortalece, é a palavra do Senhor que encoraja, é a palavra do Senhor que desperta, que aviva a igreja. Então as transformações vão acontecer na igreja, não pelas facilidades de oratória de um pregador, não vão acontecer através dos métodos ou das atividades que ela porventura venha a desenvolver, mas as transformações acontecerão na igreja através da palavra.
E a igreja então tem que ouvir a palavra, porque há muito crente impermeável. A palavra bate e escorrega, não entra na mente, não entra no coração, porque muitas vezes ele já vem com o seu coração totalmente resistente, fechado à ministração da palavra. Mesmo sendo crente, nós temos visto hoje muitos crentes endurecidos, petrificados na sua vida cristã, que já não ouve mais Deus, já não se rende mais à palavra, não sente mais a presença de Deus na sua vida. Há muito tempo ele perdeu o gosto pela oração, perdeu o gosto pela palavra, perdeu o gosto pela igreja. Este crente precisa ouvir a palavra, precisa receber a palavra e precisa ser transformado pela palavra. Amém, amados? Então devemos pregar a palavra à igreja, porque conforme diz aqui o versículo 2, a palavra corrige, a palavra repreende, a palavra exorta, a palavra traz o quê? Doutrina, não é isso? Conhecimento e fortalecimento doutrinário. Se você voltar um pouquinho, no versículo 16, do capítulo 3 e 17, diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Coloque o dedo aí e vá comigo lá agora em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e também eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra na igreja, para que a igreja seja transformada pela palavra. Mas prega a palavra também ao mundo. Então esta é a segunda dimensão, a segunda direção em que nós pregamos a palavra. Quando nós pregamos a palavra ao mundo, ela tem então o objetivo de quê? De libertar e de salvar, principalmente. Amém, amados? De libertar o mundo da escravidão, do pecado, da escravidão do diabo, da condenação da lei. Então, quando pregamos a palavra ao mundo, ela tem esse objetivo, de libertar o mundo, de salvar o mundo. Porque a palavra do Senhor, ela é libertadora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor é a verdade. Amém, queridos? Amém? Então nós pregamos ao mundo para que o mundo seja liberto. Pregamos ao mundo para que o mundo seja salvo. Receba dessa tão grande salvação que um dia nós recebemos. Então nós partilhamos dessa salvação maravilhosa que nos alcançou ao mundo que precisa dessa salvação e que precisa de Deus, mesmo que muitas vezes não perceba isso. E mesmo que muitas vezes até resista à pregação da palavra. Então as dificuldades, as resistências, as lutas, as adversidades que nós enfrentamos na pregação da palavra já existiam no primeiro século, quando Paulo escreveu para Timóteo. E hoje, então, de uma forma muito mais intensa, talvez, do que aquele tempo, embora aqui o contexto era quase que totalmente pagão. E nós vivemos na Europa num contexto que no passado foi cristão e que agora é pós-cristão, e que tornou-se então um solo muito mais endurecido do que era talvez há muitos tempos atrás. Então a Europa hoje precisa ser reevangelizada. A Europa, que enviou missionários para várias partes do mundo, hoje está a precisar de missionários, porque o cristianismo entrou em declínio na Europa. O secularismo, o ateísmo, o humanismo e tantos outros ismos que surgiram nesse continente. Então nós precisamos pregar a palavra
quer seja oportuno, quer não. No versículo 3 desse capítulo 4, Paulo diz assim: pois haverá tempo, e eu creio que nós estamos a viver esse tempo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Por isso que quando nós vamos pregar a palavra para alguém, ele logo diz assim: não vem com esse fanatismo, não quero ouvir. Porque a sã doutrina incomoda, a sã doutrina confronta, a sã doutrina revela o nosso estado de alma e o quanto nós precisamos de Deus. E muitas vezes as pessoas resistem. E nós vemos até crentes dentro da igreja resistindo à sã doutrina. Então imagine no mundo lá fora. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, as pessoas estão a crer muito mais em Darwin, estão a acreditar muito mais em crente, a acreditar muito mais nos filósofos, nos psicólogos, nos cientistas, do que na palavra. Ciências que surgiram a partir do iluminismo do século XVIII, desses últimos séculos, as pessoas estão a dar créditos muito mais aos cientistas e filósofos ateus do que a palavra. Estão entregando-se às fábulas, ao invés de crer e aceitar a verdade. E muitas vezes sofismas são levantados. O que é um sofisma? Um sofisma não é só uma falsa argumentação, não. O sofisma é uma argumentação certa com bases erradas, com bases corrompidas. Isso que é sofisma. Deixa-me citar um exemplo. O importante é amar, porque afinal Deus é amor. Está certo ou não está? Está corretíssimo. Deus é amor, e a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e o amor é a base de todas as relações da vida. Mas aí entra o sofismo. Ora, por amor, eu posso fazer então o que eu quero, né? E aceitar qualquer coisa, porque afinal, o amor é que tem que estar presente. Olha o sofismo. É uma argumentação certa com bases erradas, corrompidas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o que nós mais vivenciamos nos dias de hoje são sofismos, são falsas argumentações. Nós primeiramente estabelecemos os nossos conceitos, os nossos pensamentos, os nossos achismos, e depois queremos ir à palavra para encontrar base para aquilo que nós próprios determinamos. Quando na verdade tem que ser ao contrário, é a palavra que tem que determinar o que nós pensamos, o que nós achamos e o que nós vamos fazer e o que vamos decidir. Então esse é o mundo secularizado que nós estamos a viver. Essa é a realidade dessa geração pós-moderna, desse século XXI que nós estamos inseridos. E as pessoas então resistem à palavra. Quando nós pregamos a palavra ao mundo, podem haver pelo menos 3 reações. Abra comigo, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, onde Lucas registra essa experiência de Paulo entre os filósofos atenienses, o centro da filosofia, Atenas, lá no Areópago. E ele então se depara com a idolatria reinante naquela cidade de Atenas, e nós conhecemos toda a história, né, como Paulo se levantou e falou com graça, falou com sabedoria, que impactou os filósofos, os estoicos, os epicureus, que estavam ali diante de si naquele Areópago. Agora veja o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, porque a base da pregação de Paulo era a morte e a ressurreição de Cristo. Quando Paulo fala a respeito da ressurreição, então começa a incomodar os filósofos e aqueles que estavam lá diante de si. Diz o texto que uns escarneceram, não é isso? Então esse é o primeiro grupo, o grupo dos escarnecedores, né? Dos zombadores, daqueles que debocham de Deus, debocham da fé,
debocham da Bíblia, debocham da igreja, debocham de você, pelo fato de você ser um cristão, um crente em Cristo. São os escarnecedores. Esse é o primeiro grupo. E quando então nós sairmos para pregar a palavra, nós com certeza vamos nos deparar com esse grupo. O grupo dos zombadores, o grupo dos escarnecedores, mas que fazem isso por ignorância. Fazem isso porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam e não creiam na verdade do Evangelho. Fazem isso porque estão cegos. Fazem isso porque estão com seus corações empedernidos, com seus corações fechados, endurecidos pelo pecado e por esse século. Fazem isso porque são presos, são escravos do império das trevas e precisam ser libertos. E muitas vezes não sabem o que fazem. Repetem, são apenas reprodutores, tagarelas do que os outros falaram. Então muitas vezes ele repete os discursos dos seus pais, repete os discursos dos seus amigos, repete os discursos dos seus professores na escola e na universidade, sem entendimento, sem conhecimento. E entram na onda para zombar de Deus, zombar do Evangelho, zombar da verdade, sem conhecimento e sem discernimento. Então é o grupo dos escarnecedores. Mas o outro grupo é o grupo dos procrastinadores. O outro grupo diz assim: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Não, isso que está dizendo aí é até interessante, mas agora não tenho tempo, não posso ouvir isso, tenho outras coisas para fazer, eu vou ouvir depois. Quem sabe numa outra ocasião eu vou te ouvir. É o grupo dos que sempre deixam para amanhã, sempre deixam para depois. Os procrastinadores. E a procrastinação é um mal terrível na vida de tantas pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Quem aqui sabe, pode dizer que vai estar vivo amanhã? Levanta a mão. Quem é que sabe que vai estar vivo amanhã? Ei? Você sabe se vai estar vivo amanhã? Bom, eu espero estar. E você também espera estar vivo amanhã. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não é? Você pode bater as botas, daqui a alguns minutos, ir para a terra dos pés juntos, a qualquer momento. É trágico, mas é verdade. Havia um pastor lá no Brasil, ele já faleceu, que nos funerais, ele batia assim na testa do defunto, assim, ó. Quem aqui pode fugir dessa realidade? O pessoal ficava assim, petrificado, Ninguém aqui pode fugir dessa realidade. Todos vão morrer se Jesus Cristo não voltar. Então hoje é o tempo, hoje é o dia para você se posicionar diante de Deus, diante da verdade. Hoje é o dia de você receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ninguém deve receber Jesus por medo, É claro. Mas é uma grande realidade. Então é o grupo dos que deixam para depois, deixam para amanhã, os procrastinadores. A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, versículo 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Se agregaram a ele e creram. Então é o grupo dos que creram. É o grupo daqueles que aceitaram a palavra. 3 grupos: os zombadores, escarnecedores, os procrastinadores e os crentes. Então, aqueles que se renderam à palavra e reconheceram que a palavra é a verdade. E a palavra de Deus então alcançou essas vidas. Diz o texto que entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ele lá trabalhava no Areópago, responsável pelo Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então por isso que o texto diz: prega a palavra. Prega a palavra na igreja, a tempo e fora de tempo, e prega a palavra no mundo, a tempo e fora de tempo.
Quem vai produzir os resultados da pregação da palavra é o Espírito Santo de Deus, que está no mundo, está na terra, e que exerce o seu ministério no mundo, na igreja e através da igreja. E essa semente da palavra pode cair em vários lugares. Pode cair no coração dos escarnecedores, pode cair no coração dos procrastinadores, mas pode cair também no coração daqueles que vão se render à palavra, crer na palavra, receber a palavra, aceitar a palavra e que serão transformados pela palavra. Então as lutas, as adversidades, as oposições, nós sempre vamos ter, assim como sempre teve, até que a igreja cumpra a sua missão na face da terra, que vai se dar somente quando Jesus voltar da sua glória para buscar a sua igreja. Então o desafio de Timóteo, e o meu desafio, o seu desafio nos dias de hoje, é da pregação da palavra, esse compromisso com a pregação eficaz da palavra do Senhor. Pregar a palavra com graça, pregar a palavra com sabedoria, pregar a palavra com unção, pregar a palavra com autoridade, pregar a palavra com expectativa no coração, de que o Senhor vai dar o quê? Os frutos, vai produzir os resultados desse investimento e desse esforço na pregação da palavra. E ele conclui dizendo a Timóteo, no versículo de número 5, Timóteo, na pregação da palavra você vai enfrentar sim dificuldades, vai enfrentar oposições, vai enfrentar pessoas que vão resistir à palavra, muitos que vão recusar dar ouvidos à verdade. Tu, porém, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, seja um homem maduro, equilibrado, ser sóbrio em todas as coisas. E mais do que nunca nós precisamos nos dias de hoje de muita sobriedade, não é? Nesse mundo confuso que nós estamos a viver, e há muitos crentes caindo, muitos crentes fazendo asneiras na sua vida por falta de sobriedade. Então ser sóbrio em todas as coisas, mas também, além de ser sóbrio, suporta as aflições. Jesus disse lá em João, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está a falar, amados, além de equilíbrio, maturidade, sobriedade, ele está a falar sobre resiliência. E essa é uma palavra que tem sido muito usada hoje. Você precisa ser muito resiliente para dar testemunho da sua fé na família, dar testemunho da sua fé na cidade, dar testemunho da sua fé na escola, dar testemunho da sua fé na universidade. É verdade ou não é, Emanuel? Não tem que ter muita resiliência? Muita resiliência, porque tem aquela agarrando os deboches que fazem, a forma como eles zombam de nós e nos desrespeitam. Eles querem ser respeitados nos seus conceitos, mas não nos respeitam. Você não pode mais nem dar testemunho da sua fé e falar sobre o que você crê. Não é verdade? Não pode. Eles podem falar o que quiserem. E até zombam da cruz, zombam de Jesus, né? Zombam da nossa igreja. Mas nós não temos o direito de falar nada. De mostrar o que nós realmente cremos. Então é necessário muita resiliência. A capacidade de suportar as aflições impostas pelas pessoas, mas na maioria das vezes impostas pelo império das trevas, porque o mais interessado em nos ver caídos, quebrados e derrotados e desanimados é o diabo. O mais interessado em impedir a pregação da palavra é o diabo. Então ele vai usar todos os seus recursos, todos os seus estratagemas para impedir a pregação da palavra, porque ele sabe que a palavra é a verdade e que a palavra pode transformar a humanidade e que a pregação da palavra vai glorificar a Deus. Então, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Eu aprendi que aqui é a região da cortiça, né? Região da cortiça, entre outras coisas, o cultivo da cortiça.
E a cortiça é considerado um dos elementos mais resilientes dessa terra. Você sabia disso? É um dos elementos mais resilientes dessa terra, que tem a capacidade de sofrer toda a pressão e com o tempo então ela volta ao seu estado original e natural. Então a cortiça é resiliente. Então nós precisamos aprender a ser resilientes como a cortiça. Muitas vezes sofremos toda a pressão na família, entre os amigos, entre os vizinhos, no trabalho, na escola, na universidade, sofremos toda essa pressão. Mas não somos destruídos, não somos quebrados. Pelo contrário, somos ainda mais fortalecidos, porque nós temos a plena consciência de que estamos a viver a verdade e estamos a pregar a verdade, que é a palavra do Senhor. Quanto mais a igreja foi perseguida na história, mais ela se fortaleceu. Quanto mais a China comunista persegue a igreja, mais a igreja se fortalece e cresce. Porque o Senhor declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Todo crente é um evangelista, amém, amados? Todo crente é um missionário. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas na simplicidade do pastor Walsh e da irmã Deise, eles tiveram a intenção não só de verbalizar os seus ensinos, para que a igreja não tivesse só teoria da evangelização. Eles próprios foram a campo e mostraram que num terreno rochoso, duro, resistente ao evangelho, como é Ponto de Sor, há muitas vidas sedentas pelo evangelho. Com aquele jeitinho dela, falando baixinho e manso, ela atingiu pessoas aqui na comunidade que talvez nós nunca conseguíssemos imaginar. E deixou trabalho para a gente, né? A gente tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade. Isso mostra o quê? Que o crente que tem essa consciência de que ele é um evangelista, ele vai ser sempre intencional nas suas relações, por onde ele passar. Essa intencionalidade precisa ser resgatada. A igreja é uma comunidade missional, ou seja, é uma comunidade em missão no mundo. E essa missão tem que ser prioridade da nossa vida. Irmãos, lembram-se da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém? Quando ela foi perseguida, todo mundo fugindo de Jerusalém por causa da perseguição, o que eles faziam pelo caminho? Pregavam a palavra. E pessoas se convertiam, e igrejas eram estabelecidas. Por quê? Porque eles tinham essa consciência de que eles eram evangelistas e que tinham que ser então intencionais nos seus relacionamentos. Então aprenda a ter a evangelização como prioridade e seja intencional, interesseiro, né? Entre aspas, né? Esse interesse é bom, não é? Não é ser interesseiro no dinheiro, nos bens, nas coisas que ele pode lhe dar, não. É ser interesseiro no sentido de levá-lo a Cristo. É ser intencional, é conceder a ele a maior de todas as bênçãos, porque, amados, se ele não receber a salvação, você vai para o céu, mas o seu amigo que você ama tanto, que você até daria a sua vida por ele, vai para o inferno, sem o conhecimento de Jesus. E muitas vezes você pode ser o culpado disso, porque você conversou com ele sobre muitas coisas. Conversou sobre namorado, sobre namorada, conversou sobre política, conversou sobre futebol, conversou sobre muitas coisas, mas não conversou sobre Jesus. E ele não vai ser salvo, ele vai ser condenado se ele não tiver a oportunidade de receber o Evangelho. Então, o texto diz: faze o trabalho de um evangelista. Seja responsável na evangelização do mundo. Prega a palavra. Aproveite as oportunidades, quer seja oportuno, quer não. E finalmente ele diz assim: cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Essa multiplicidade, essa pluralidade ministerial que nós encontramos na igreja. Cumpramos plenamente o ministério que o Senhor nos tem confiado.
A palavra que foi traduzida aqui por ministério, na língua original, na língua grega, é a palavra diaconia. Diaconia, que significa serviço. Então, cumpra plenamente, cabalmente, o teu serviço. Aquilo que o Senhor confiou a você para fazer. E não deixe para amanhã, não deixe para depois. O tempo é hoje, o tempo é agora. Cumpra plenamente essa responsabilidade de pregar a palavra. O tempo é hoje, o tempo é agora. Não faltam 4 meses para a ceia. O Senhor diz lá em João 4,35: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Jesus quis dizer com isso? O dia da ceifa chegou. O dia da colheita chegou. O dia da colheita é hoje. O dia da colheita é agora. E há muitos frutos para serem colhidos lá fora. Então prega a palavra. Insta, quer ser oportuno, quer não. Para que o mundo possa ser alcançado e possa ser salvo pela palavra. Mas antes de sair ao mundo para pregar a palavra, pregue a palavra para si próprio. E receba a palavra, encarne a palavra. E deixe que essa palavra transforme a sua vida de dentro para fora. Para que você seja um agente de transformação nesse mundo que precisa de Deus. Pregue a palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. O desafio está lançado, o desafio tem sido lançado ao longo dos tempos à igreja, anunciar o Evangelho. E isso nós vamos cantar através deste salmo, deste hino, que nos fala exatamente do quanto e da quantidade de pessoas que estão sedentas à espera de ouvir a palavra. O nome dele, do hino é Quem irá? Somos nós que vamos. Como em nós, todos aqueles a quem o Senhor entregou a palavra a dizer: ida por todo o mundo pregar o Evangelho. Somos nós. Vamos, falemos de Cristo aos outros. Yeah.
fazer alguns anúncios, também fazer referência aos aniversariantes que temos esta semana. Então, Joaquim António Caldeira da Luz, João Carlos Esteves Pinheiro e Francisca Calhau, lá de Cabeça de Rio. Para além destes nomes que temos aqui, não sei se aqui presente está alguém que não tenhamos nos nossos registros e que completamos esta semana que passou. Penso que não, que o Senhor ricamente abençoou estas vidas. Em termos de anúncios, estão a decorrer, então, começou ontem a primeira semana dos acampamentos, portanto, ontem começou a Semana das Crianças ali no ABS, pedimos que possam também estar a orar por todo este ministério que está a ser desenvolvido, estes 4 turnos. No próximo domingo vai começar a Semana dos Adolescentes, no domingo seguinte começa a dos Jovens e depois na outra segunda-feira começa a Semana das Famílias. Portanto, agora são 4 semanas seguidas bem recheadas e nós oramos para que o Senhor realmente possa estar com estes irmãos ali no acampamento. Também queremos fazer referência a um campo de férias que a Caminhar está a desenvolver, é o TBC. Começou já dia 19, começa dia 19 de julho e vai até dia 9 de setembro. Começou, já estou a baralhar com as datas. E então, se alguém ainda tem interesse em participar, desde que tenha entre 9 e 14 anos, é dirigir-se a Caminhar e tratar de tudo o que é necessário para a inscrição. Também, eu aqui vou chamar o João Pedro para vir fazer esta referência. Nós estamos de novo a produzir os CDs do Cânticos de Sempre e vou deixar que o João Pedro explique melhor o que é isto e o que é necessário fazer para poder ter um, caso não tenha ou queira renovar o stock ou queira oferecer a outras pessoas. Portanto, João Pedro, o que é o Cânticos de Sempre? Ok. 11 anos depois, voltámos a editar este CD. Alguns irmãos lembram-se, quando foi no aniversário, no 100º aniversário da Igreja, nós lançámos este CD, que são cânticos antigos, por isso o CD se chama Cânticos de Sempre e para Sempre, porque é cânticos muito antigos que se vão perpetuando. São aqueles cânticos que nos marcaram, no meu caso, que marcaram a minha adolescência, a juventude, e nós recuperámos estes cânticos e lançámos isto há 11 anos atrás. E agora já vários irmãos tinham perguntado pelo CD e com um pouco mais de esforço da parte do Rui, ele já conseguiu editar. A única diferença é que os outros eram numa capa de plástico, aquele plástico rijo, não é? Mas isso agora está tudo a acabar, já não há, e então é em cartão. Mas tem toda a informação cá dentro. Tem o CD de um lado, os irmãos que os podem ouvir, já não são aqueles gravados. Não são aqueles gravados a laser, que era gravado, agora não foi à mão, mas ele tem uma letra bonita. Então diz Cânticos de Sempre para Sempre, da Igreja Evangélica de Consoança. E depois, do outro lado, tem a história de como é que nasceu este CD. A irmã Rosária Neto dava muito tempo a dizer, mas porquê é que eu gravo um CD? Bom, os cânticos, há aqui algumas desafinações, há aqui algumas imperfeições, mas nós não estamos incomodados com a imperfeição dos cânticos. Nós queremos transmitir a mensagem, porque esses cânticos falaram aos nossos corações. Queremos que esses cânticos falem aos corações daqueles a quem os irmãos vão oferecer, ou a cada um de vocês que vai adquirir o CD, ou que queiram oferecer a outros. Hoje só temos aqui 3, mas eles vão ser editados mais. 2 pelo menos talvez eu dispense hoje e ficar aqui um de reserva. Mas vamos editar muitos mais. Portanto, o valor, podíamos dizer tabelado, são 5 euros, mas se o irmão não tiver 5 euros, tem 3 euros, tem 4, dá aquilo que quiser. Se quiser dar mais, também pode dar mais. É só para fazer face às despesas que tivemos com a compra dos CDs, com a compra do papel, a impressão, portanto, até este estilo antigo, não é? Que o Rui teve muito chiquinho para fazer estas capas, portanto, sintam-se à vontade, digam os nomes, a gente vai, portanto, tomando nota daqueles que vão encomendar os CDs e depois nós esperamos chegar a cada um dos irmãos, mas façam deste CD uma oportunidade também para falar do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que uma das coisas que toca também as pessoas é o louvor
é a música, é o louvor, é internacional, muitas vezes não percebemos às vezes a letra, mas a música fica lá e toca o coração. E Deus também nos deu essa oportunidade de, através dos louvores, podermos anunciar o Evangelho. Não sei se era isto exatamente isso. Então já sabem que se tiverem interesse em adquirir o CD, no final falam com o João Pedro, caso ele já tenha esgotado, isto é deixar o nome para vermos a quantidade que terá de ser feita para podermos ir trazendo ao longo dos domingos. Também antes de passar a palavra ao pastor para todos os anúncios que possam haver, só dizer que lá atrás, para os irmãos que vieram ou que puderam assistir por internet no domingo passado, fizemos aquela festa pelo aniversário do pastor e foi produzido um livro onde todos os irmãos poderão deixar o seu nome, uma palavra, o que quer que seja. Ele está lá atrás, portanto, no final, quando terminar o culto, aqueles que ainda não assinaram, por favor, assinem. Não? Só tipo da Sim, claro, só os da Igreja de Ponte Soro, porque como os irmãos sábios das missões já assinaram, portanto, só os da Igreja aqui de Ponte Soro assinarão então na folha respectiva. Pastor, outros anúncios que possam haver, por favor? Muito bem, vejam lá para escrever esse livro. Brincadeira. Essa edição especial aí desse CD, a gente vai vender só 100 euros, né? Edição especial, tá bom? Depois eu vou poder adquirir. Lá atrás também, irmãos, está a nossa caixinha de doações. Ok? Nós estamos a pedir à igreja esse apoio, se desejarem, tá? Então não crie resistência no coração, é só se você sentir participar. De qualquer forma, a igreja vai honrar o seu compromisso, né? Nós pagarmos então esse som, né, que nós adquirimos, esses equipamentos, para melhorar então a cada dia a qualidade, né, do som da nossa igreja. E, então, se você desejar participar desse movimento, tá, dessa campanha, a caixinha está lá atrás, né, que você então possa fazer a sua doação quando desejar e quando desejar, ela vai ficar aí até o final do mês, tá bem? Então, se você desejar participar, a caixinha está ali disponível, tá bom? Para todos os amados. E olhem e participem também das atividades das nossas missões, né? Hoje à tarde. Bom, precisa do apoio dos amados. Eu não sei, acho que a Ana vai falar sobre. Não? Olhem pelo ABS, né? Pelo nosso acampamento, os 4 turnos, né? Para que Deus esteja derramando a sua graça ali naquele lugar e livrar a todos também, né? De incidentes e acidentes, que tudo possa correr bem. Então, olhem em favor do ABS. O campo de férias que foi realizado em Montargil também foi uma grande bênção. Os irmãos depois podem ver aí nas redes sociais, né, as fotos, a divulgação lá do trabalho. E Deus derramou graça naquele lugar e nós louvamos ao Senhor por isso. Eu estive em Cabeça de Vida essa semana, o João Pedro vai hoje de novo lá, né, João Pedro? E nós estivemos lá no lar visitando a dona Francisca Calhau e mais uma vez ela mandou saudações, né, à igreja, à amada igreja. E que os irmãos estejam então orar, né, pela irmã Dulce e a irmã Francisca Calhau, que são as irmãs que estão lá em Cabeça de Vida. Amém? Deus então nos abençoe abundantemente. Vamos então agradecer a oferta do irmão João Pedro, por favor. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais oportunidade que nos dás, estamos na Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para meditar nela, também para gravar no nosso coração, Senhor, os ensinamentos que nos trouxeste nesta manhã, Pai. Nesta hora também queremos agradecer, Senhor, as ofertas que tornaram por português, Senhor, que elas realmente sirvam para o sustento da Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua prosperidade, para ganhar o dia, Senhor, e podemos também desta forma, Senhor, contribuir com o pouco do mundo, tu nos tens conseguido a cada um de nós. Abençoa, pois, estas ofertas, abençoa os teus filhos que estão de causa, ó Pai, realmente seja tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome. Assim oramos, agradecidos, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar então o culto. O irmão Agostinho também pediu oração da igreja. Ele está viajar para Moçambique, vai ficar 2 semanas lá. Ele comunicou e pediu que os irmãos estejam orando então em favor da sua viagem. Senhor, aceita a nossa gratidão, nosso louvor por tudo que aconteceu aqui neste lugar, pelo privilégio de estarmos aqui, pela maneira como fomos abençoados. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados, da Tua proteção. Abençoa-nos ainda nas atividades que teremos neste domingo. E prepara-nos, ó Deus, para essa semana que se inicia.
de trabalho, de tantas atividades. Que possa ser uma semana abençoada, abençoadora. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que a tua bênção nos acompanhe. E que, ó Deus, tu nos uses a cada dia, para que possamos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.